ótimo dia para todos vocês, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho aqui um relato muito impactante, gente do céu, eu tenho recebido cada relato. Esse relato aqui foi bem diferente dos outros, porque vai falar de um narcisista psicopata religioso das trevas e vocês vão entender por que no decorrer desse testemunho. Eu vou começar já lendo para vocês e eu vou dar uma parada logo de início para falar algo muito importante sobre essa parte dos narcisistas religiosos, ok? Então vamos começar aqui. Ela fala assim: olá, estou enviando esse meu triste relato para dar um alerta a todas as mulheres, pois somos vulneráveis e presas fáceis para esses loucos doentes. Minha história começa em 2011. Me chamo Letícia. Nasci em uma pequena cidade. Meus pais eram super protetores. Meu pai extremamente autoritário e agressivo. Espancava eu e meus irmãos por coisas bobas. Minha mãe, entre aspas, ela diz, aceitava que ele fizesse isso por ser totalmente dependente financeiramente dele. Sou a mais nova dentre 4 irmãos. E aos meus 17 anos só ia para a escola, para casa, igreja e casa e igreja e escola e não podíamos sair ou ter amizades, muito menos do sexo oposto, pois meu pai não aceitava. E ela continua dizendo que então aqui começa, aos meus 17 anos, eu conheci um rapaz em uma pequena igreja que eu, minha mãe e meus irmãos frequentávamos desde sempre. Esse rapaz era novo na cidade, veio fazer pregações, vender livros e cantar na igreja. Ele, muito comunicativo, simpático e alegre, veio falar comigo e eu, boba e inocente, fiquei empolgada em conversar com aquele lindo e simpático rapaz, bem vestido e falava muito bem. Ele estava pregando todos os dias na igreja e com pregações emocionantes. Todos da igreja estavam puxando o saco dele, por ser um homem jovem e temente a Deus. Temente a Deus nada, né, gente? Vocês vão entender o porquê. Logo trocamos números e a partir dali ele me ligava todos os dias. Se entrosou com a minha mãe e logo ela simpatizou com ele também. Ela percebeu que o mesmo estava interessado em mim e eu toda feliz por ela estar aceitando eu ter contato com alguém do sexo oposto. E entre parênteses ela colocou, pois minha mãe e meu pai não aceitavam também de eu ter namorinho naquele tempo. Eu e o Danilo conversávamos sobre tudo por celular. Ele me deixava à vontade para eu me abrir, contar meus segredos e coisas íntimas, se mostrava compreensível e empático. Eu contei sobre absolutamente tudo da minha vida, inclusive sobre o que passávamos em casa com o meu pai, que ele era extremamente rigoroso e autoritário, que nos espancávamos, que nunca deixaria eu namorar naquela idade. Aí ela colocou entre parênteses, guardem essa informação. Agora eu vou parar aqui e falar algumas coisas antes de começar e continuar esse testemunho, ok? Primeiro ela colocou aqui que está enviando esse triste relato para dar um alerta a todas as mulheres, pois somos vulneráveis e presas fáceis para esses loucos doentes, ok? Éramos vulneráveis e presas fáceis para essas pessoas, sim, antes de ter a revelação de Deus. Eu creio que todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo já tiveram a revelação de Deus e já estão libertas desse mal. Se ainda não estão, por ainda conviverem com essas pessoas, porque isso também acontece, já estão libertas do mundo ilusório que vivia, sabendo com quem está lidando. Isso já faz grande diferença e eu sempre falo que essa é a primeira e a maior justiça de Deus sobre nossas vidas. Sem a revelação de Deus, não poderíamos estar libertos desse mal e ter esse conhecimento. Então, relato triste, porque é uma história onde realmente vocês vão entender o porquê. E eu já falo pra você aqui, ô Letícia, que você ainda vai voltar aqui, tá? Dando outro relato bem diferente do que esse aqui que você deixou. E no final eu vou te falar o quê, por quê. E não somos mais presas fáceis para essas pessoas, não, porque buscamos o conhecimento, sabemos hoje quem são essas pessoas, o mal disfarçado de bem. E outra coisa muito importante que eu quero deixar claro aqui antes de falar mais além sobre isso, é um transtorno de personalidade, que é o caráter, o problema está no caráter. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre falsos profetas, ok? Inclusive eu quero falar
antes aqui com vocês uma parte da Bíblia, um versículo que está em 1 Coríntios 14, 29, diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Deus nos diz para julgarmos, no sentido de analisar. Quando tem uma pessoa ali, um profeta, pregando, todos que estão ali, para analisar se é realmente vindo de Deus, da parte de Deus, ou se é de Satanás, porque Deus fala dos falsos profetas para nós, nos alertando sobre isso. E o que a gente deve fazer? Eu vejo tantas pessoas falando, tá cheio deles nas igrejas. Muitos deles estão ali, infiltrados, exatamente para causar divisão, para causar decepção, para causar essa coisa e a pessoa não ir mais para a igreja. Eles se infiltram sim porque eles querem, o maior propósito do inimigo é levar as pessoas para a perdição junto com eles, para o inferno junto com eles, porque eles já estão lá. Eles vêm, tentando implantar mentiras, parecendo verdades na sua mente. Então, quando eles estão ali no púlpito, estão pregando, eles estudam a palavra de Deus. Gente, eles estudam a palavra de Deus, sabem mais da palavra de Deus, muitas vezes mais do que nós verdadeiros cristãos. E aí que tá, eu chamo você a não se retirar, porque somos muito mais fortes e somos maiores também, porque Deus que habita em nós é o Todo-Poderoso. Então você não tem que temer, porque nas igrejas está cheio de narcisistas, de psicopatas que estão... Sim, deixa eles, é entre eles e Deus. Você tenha o conhecimento da palavra de Deus e você não vai ser enganado ou enganada. Julgue o que essa pessoa está falando, porque uma vez que você tem o Espírito Santo aí habitando em você, você vai, a intuição da gente não falha, é Deus falando com a gente, você vai sentir ali que tem algo fora do lugar. Então o segredo não é você sair da igreja porque existem eles lá também. A mesma coisa você falar que não vai pra academia porque lá dentro da academia não tem um exemplo de corpo que você quer ter. Não, você tá indo para buscar algo. Você tá indo buscar o que na igreja? A presença de Deus, comunhão que Deus nos ensina a ter, manter acesa a chama do Espírito Santo, ouvir a palavra e estar entre irmãos, a unidade de Cristo. E o que acontece? Quando você sabe da verdade e essas pessoas vêm, você já reconhece que é mais um, você não deixa penetrar no seu coração, e as pessoas que estão ao teu redor você pode dar da palavra verdadeira e essa pessoa também não cair no engano. E muitas vezes quando eles percebem que você sabe, a maioria das pessoas ali tem a consciência da verdade que liberta e não da mentira que eles tentam fazer parecer, para você se afastar, para você achar que Deus não é amor, que Deus não é salvação, que Jesus Cristo não é Senhor e Salvador, você não vai ser afetado, eles sabem disso e eles mesmos se retiram. Na palavra diz, resista ao diabo, permaneça na fé e o diabo fugirá de vós. Eles mesmos se retiram. Então deixa aqui bem forte isso, tá? Porque eles estão em todos os lugares. Então você tá no seu trabalho e a pessoa é narcisista, psicopata. Você vai sair do emprego? Talvez lá na frente, se for possível, orar para essa pessoa arrumar um emprego melhor. Mas a questão não é essa, a questão é você se fortalecer, você está firme em Deus e Ele te protege, Ele te dá livramento, Ele já te revelou, então não tem por que fugir, eles é que vão fugir. Por uma porta eles entram, por 7 eles fogem de nós. Assim diz a palavra do Senhor, a verdade que nos liberta. Então vamos seguir lá, tirem essa crença limitante, por favor, porque isso vem do inimigo, tá? Os narcisistas vão falar um monte de coisa que aconteceu na igreja e que fizeram isso e que o pastor fez aquilo, porque eles querem, o maior propósito deles é que você não acredite, para que você perca a sua fé, porque aí é um passo para eles te levarem com eles lá para queimar no quinto dos infernos, tá? Então não deixe de frequentar a igreja, não deixe de crer, busque você ter o conhecimento da palavra, porque aí quando alguém vier falar algo, você já sabe o que é, porque Deus já te deu a confirmação, Deus já testificou em espírito para você, e pronto, você só reconhece, e é libertador, tá bom? E é isso, aí você ora, para que Deus tire dali e Deus age. E vamos continuar então aqui, gente, precisava falar isso, tá? Que é muito importante. Que erro que cometi, quando ela disse que contou toda a vida dela, né? Dei um tiro no meu pé, e pela minha inocência,
Nunca imaginei que o mesmo um dia usaria tudo isso contra mim. Começamos a nos encontrar e no primeiro dia já me pediu em namoro. Me trouxe flores, chocolates e várias mensagens lindas. Eu, jovem, nunca tinha vivido nada parecido. Achei um mundo novo e mágico que nem nos meus melhores sonhos imaginei viver. Fiquei encantada. Logo, ele me perguntou se eu já tinha tido relações sexuais com alguém. Eu falei que não, que era virgem, e ele prontamente me disse que também era virgem e que nós éramos o par perfeito. Mesmo ele sendo mais velho que eu, acabei acreditando nisso. Eu estava no 2º ano do ensino médio e ele ia todos os dias me levar algum presente no meio da sala para todos verem. Era tão frequente que eu já até me envergonhava. Ele conheceu todos os meus amigos e todos os dias, desde que nos conhecemos, ele ia na minha escola. E ela coloca em parênteses, me levar presentes e me vigiar. E eu não percebia a maldade. Na verdade, os presentes eram só para disfarçar, porque senão ia ficar aquela coisa invasiva, contanto que você mesma falou aqui que você já estava se sentindo envergonhada. É assim que eles fazem. É uma coisa tão invasiva que constrange a gente, que incomoda, só que a gente fica pensando, né? Não deve ser isso, é realmente porque a pessoa gosta de mim. Mas você vê como é algo que a gente sente já que tem algo fora do ar? Porque a gente não faria isso com alguém. E aí, continuando, ela fala assim, ele pediu pra minha mãe pra gente namorar e ela aceitou nossa relação. Ela gostou tanto que me ajudava a ter essa relação escondida do meu pai. E ela coloca de novo entre parênteses, pois ele nunca aceitaria. Ela amava ele, elogiava, pois ele comia a mente dela, assim como a minha. Passou a dar presentes para ela e para meus irmãos também. Todos estavam amando ele. Gente, é desse jeito mesmo. E essa coisa de controle é absurdo. Você vê? Ele ia na sua escola para conhecer todos os seus amigos. Eles querem saber tudo sobre a tua vida e quem tá ali próximo de você, gente. Ele disse que a mãe era psiquiatra, que tinha uma clínica e loja de pet shop. Falou que a mãe dele sonhava em ter uma filha menina e por azar teve 3 homens. E para realizar o sonho adotou uma menina. Disse que o pai era médico, que eles viviam muito bem, que eles tinham até morado na Espanha. Enfim, contou, e ela coloca entre parênteses, inventou muitas histórias legais para minha mãe e eu sempre do lado ouvindo. Ele sempre contava histórias loucas sem eu nem perguntar. Uma das histórias foi que ele foi surfar na neve quando morava fora e caiu num buraco de não sei quantos metros e ficou lá por 2 dias, enterrado e não morreu. Gente, como ele é protegido por Deus, né? Até que acharam ele e ficou tudo bem. Como era meu primeiro namoro, eu não fazia questão de ter contato com a família dele e ele não me deixava ter contato também. Mas eu nunca estranhei. Ele dizia para minha mãe e para mim que falava muito de mim para a mãe dele e que mesmo ela não me conhecendo pessoalmente já gostava muito de mim, que queria me conhecer em breve, que mandava abraços e beijos. Gente do céu, até onde chega a loucura de uma pessoa, né? Tudo mentira, tudo invenção. Fomos levando a relação escondida do meu pai, até que certo dia ele pediu para dormir comigo escondido, que entraria tarde da noite e ficaria escondido do meu pai, e eu, boba, aceitei. E assim nossa primeira transa aconteceu. Ele me fez massagens, fez todo um ritual de carinhos e aconteceu. Ele me envolveu de uma forma que eu só fiquei pensando que ele não parecia virgem como havia me falado. Logo questionei e ele ficou jurando que era, mesmo sendo nítido que não. Enquanto eu estava com medo, apreensiva e ansiosa, ele estava querendo me devorar. Isso mesmo, eu estava parecendo um pedaço de carne perto de um predador. Forte isso, hein? A partir dessa primeira relação, ele me procurava toda hora e todo minuto querendo sexo. Parecia um maníaco sexual e eu fui me deixando levar, mesmo achando estranho. Ele se mudou para minha cidade, já estávamos 11 meses nos relacionando escondido do meu pai e minha mãe passando pano para o meu namoro. Mas ela não sabia que já tínhamos tido relação sexual, pois apesar de aceitar, não queria que isso acontecesse. E eu comecei a me incomodar com as atitudes dele comigo. Ele não queria mais que eu tivesse contato com meus amigos e família.
Surtou uma vez que fui passear com meu pai e irmãos. Ele disse que não ia aceitar que eu tivesse trocado ele por ninguém. Olha a loucura, gente. O controle, a posse. Fiquei muito triste e pensativa nesse dia. Foi aí que resolvi dar um basta. Ele queria controlar absolutamente toda a minha vida. Falei para ele por celular que eu queria terminar, pois não queria estar com uma pessoa que me proibia de estar com minha própria família. Ele jurou que foi apenas um ciúmes bobo porque me amava demais. Eu não aceitei e falei que queria acabar definitivamente. Ele enlouqueceu. Me ligava mais de 100 vezes ao dia, me mandava mais de 70 mensagens pedindo para eu voltar e repensar no que estava fazendo. Eu falava que não queria mais e ele continuava insistindo. Gente, isso é demais. Eles são assim mesmo, sem noção. Eles não aceitam, porque você acha que é amor, que é porque essa pessoa é louca por você? Nada, é porque eles estão perdendo o controle sobre sua vida. Eles não admitem. Só eles podem dar o fim. Eles que mandam. Imagina você escolher que não quer mais eles, de jeito nenhum. Aí ela continua. Até que um dia me abordou quando eu saía da escola, me xingou de tudo que não presta, me deu um tapa no rosto e disse que se eu não ficasse com ele, ele ia acabar com a minha vida. Que ia contar para minha mãe, crente, que eu já tinha transado com ele, e para meu pai maluco, que eu já tinha dado para ele. Que eles jamais iam aceitar e provavelmente iam fazer algo bem ruim para mim. Eu fiquei com medo de tantas ameaças e começamos a ter um relacionamento forçado. Gente, isso acontece, tá? Eu já tive atendimentos e isso é real. Eles ameaçam até de matar a família da pessoa. E eu falo aqui pra vocês, não temam. Lógico que a gente tem que ser prudente como a serpente, que essas pessoas são loucas mesmo e eles são capazes de tudo. Mas existe lei, tá? Não temas no sentido de ele falou é aquilo. Não! Quantas vezes eu já ouvi em atendimento as pessoas falando, ai, porque ele falou que se eu separar dele, ele vai tirar meus filhos de mim. Quem disse que ele tem esse poder? Ou ela, né? Porque existe as narcisistas também que falam a mesma coisa. Não, a lei existe. E dependendo do país e do estado onde você vive, normalmente é tudo compartilhado, tá? É tudo dividido. Então, vá buscar a lei, busque advogados da área civil, familiar, tá? E da área criminal que tenha especialização com a lei da Maria da Penha. Busque informações, não escute as mentiras deles, porque eles falam isso para te intimidar, para pôr realmente medo, tá? Não, você pode buscar sim ajuda, se você não tem condições financeiras, busque alguém, alguma ONG que vai te ajudar, só não desista e não fique, porque olha o que acontece depois disso. Minha vida ficou um inferno. O rendimento escolar caiu, já não tinha mais brilho e me afastei de tudo e todos. Vivia com medo, pois tudo era motivo de ameaças. Sim, porque agora ele viu que estava no poder. Imagina o que é você ficar com uma pessoa por isso, por esse motivo, gente. Não, Deus é maior, viu? Ele me mordia, me batia, me beliscava, me chutava e me chantageava a demonstrar para todos, inclusive minha mãe, que estava tudo bem e estávamos felizes. Me obrigava a ter sexo com ele e me batia muito se eu recusasse. Entre parênteses ela coloca, atenção para esse detalhe. Ele sempre colocava, né, ejaculava fora, ela diz aqui, dizendo que nunca queria ter filho comigo. Eu só andava de mangas compridas para esconder os hematomas. Até que chegou um dia que eu não aguentava mais e falei que se ele quisesse contar para os meus pais que nós tínhamos tido relações, que ele podia contar, pois esses eram os motivos das ameaças e eu tinha um medo bizarro, porque eu não o queria mais e já não estava mais nem aí se ele contasse. Lógico, imagina, viver nesse inferno. Se é para pagar esse preço, vou sofrer menos com o que meu pai e minha mãe vai fazer depois de saber do que tô sofrendo com essa praga dos infernos aqui, né? Nisso já estávamos juntos 2 anos no total e ele viu que eu realmente estava disposta a sair daquela situação. Depois do término, passei 4 dias sem ter contato nenhum com ele, até que ele pediu para um colega dele vir conversar comigo, dizendo que era para eu ir até a casa do amigo dele, que ele queria me contar algo. E eu, boba, mais uma vez fui. Quando eu cheguei lá, era somente ele que estava no local. Olha isso, gente. Me puxou e me trancou em um quarto, falava que ia me matar.
Tentou me enforcar várias vezes e eu entrei em luta corporal com ele, dava mordidas e chutes em seu testículo. Já estávamos cansados, ele de tentar me matar e eu de tentar me defender. Até que do nada ele acalmou e disse que não iria fazer nada comigo. E eu, muito cansada, deitei em um colchão que tinha ali. E ele do nada me surpreendeu com um ventilador ligado sem tampa. Como tinha a cabeça ao lado da tomada, ele ligou e tentou forçar em cima da minha cabeça. Gente, que louco. Foi terrível, até que o amigo dele viu o que aconteceu, arrombou a porta e me ajudou a sair dali. Eu fui para minha casa e não contei para ninguém. E depois de dias, ele pulou o muro da minha casa de madrugada, me acordou jogando uma pedra em cima de mim pela janela que tinha grades, mas o vidro dava para abrir por fora e ele já sabia como funcionava. Ficou implorando para eu deixar ele entrar, que ele me amava muito. Eu falei que não ia abrir. Ele disse que ia chamar meus pais e ia contar tudo naquela hora. E então começou a gritar alto, chamando o nome do meu pai. E por incrível que pareça, ele gritava alto e ninguém acordou. Fazia 2 horas que ele já estava ali e disse que iria embora, já que eu não o queria mesmo. Me pediu água, que era seu último pedido, pois já estava cansado de insistir. E então eu, burra, fui pegar a água para ele e dei pela grade. Quando eu coloquei meu braço para fora da grade, ele segurou meu braço e começou a me enforcar do lado de fora da grade. Eu consegui me soltar e fui para o outro quarto, onde ele não teria acesso. Gente, olha o que é isso, né? Só Deus na causa mesmo. No outro dia, ele começou a me ameaçar de morte por outro número de celular, e então resolvi fazer um boletim de ocorrência contra ele. No mesmo dia, depois de ter chegado a intimação, ele invadiu minha casa igual um louco. Estava só eu e minha mãe, e ele implorou para ela pedir para eu desfazer a queixa, que isso ia atrapalhar a vida e o trabalho dele. Gente, eles fazem isso direto, tá? Eu já vi de pessoas próximas de mim. Eles pedem para você tirar a queixa, fazem de tudo, te convencendo, seduzindo para você ter pena, para você ir lá e tirar. E muitos vão e tiram, tá? Não caia nesse jogo, pelo amor de Deus. E olha aqui, ela diz, e assim eu fiz. Fui à delegacia e retirei tudo. Depois de umas 2 semanas, ele foi atrás dos meus amigos do colégio, disse que eu era louca e que ele tinha me engravidado, que era para eu fazer o teste, que ele tinha certeza que eu estava grávida. Quando me falaram, eu nem dei bola, mas como o colégio inteiro já estava falando a mesma coisa, resolvi fazer um teste e deu positivo. Meu mundo caiu, eu entrei em depressão profunda. Me isolei de tudo, perdi 13 quilos e quase 2 meses não comia, não bebia água, estava disposta a me matar. Nesse tempo as ameaças continuaram e eu já não estava mais nem aí. Já queria mesmo que ele me matasse, já estava desistindo de viver e nada mais fazia sentido. Gente, é isso que eles querem causar na sua vida, então não caia, tá? Já aconteceu comigo também, eles vêm, eles intimidam, eles tentam fazer com que você ache que eles vão fazer algo contra você. Isso, essa guerra, não é contra a carne, tá? É contra as potestades, os demônios que agem ali através da vida deles. Então você vence isso em oração e jejum com Deus. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Então não tenha medo, não deixe de comer, não permita ficar sem dormir. É Deus que cuida de você, você só faz a sua oração, entrega a Deus e fique em paz, porque eles querem tirar a tua vida, querem tirar a tua paz, querem transformar a tua vida no inferno. Então não permita. Você tem Deus e você sabe o quão Ele é poderoso e que Ele cuida dos seus filhos amados. Então busque refúgio nele e deixa com que essas pessoas caiam por terra. Tá? Não deixe entrar aqui, porque se entrou aqui, acabou. E busque a justiça, a lei, as pessoas que Deus vai levantar para te ajudar, mas fique em paz, ok? Vamos lá. Foi aí que ele procurou meu pai e contou que eu estava grávida. Disse que queria morar comigo e ter uma família. Entre parênteses, ninguém sabia o que eu estava passando. Contou para minha mãe e para todos. Foi uma bomba naquela cidadezinha pequena. Ele já não sabia mais o que fazer para me obrigar a ficar com ele. Procurou minha prima mais próxima, que é psicóloga, e disse que estava triste comigo porque meus pais não sabiam o que fazer comigo, que eu era viciada em drogas. Começou a inventar histórias horríveis de mim para todos e eu me afundei de vez. Gente, eu quero falar para vocês que eu preparei uma jornada
eu não posso deixar de falar, tá? Você que ainda não fez sua inscrição, R$1, gente. Um curso que vale 497, eu tô deixando por R$1 para a primeira turma. Vem fazer, inclusive você, Letícia. Vem fazer, porque tudo isso aqui, ó, eu vou estar abrangendo ali, naqueles 21 dias de jornada junto com vocês, onde vocês vão estar tão fortes que nada nem ninguém mais vai abalar vocês e deixar do jeito que essa pessoa deixou, ok? Como que pode afundar você de vez? Porque eles não têm esse poder não, ok? O que importa é o que Deus fala de nós. O que essas pessoas falam não quer dizer que nós somos isso. É difícil sim, porque eles fazem isso de má fé. Mas uma vez que você se fortalece, isso já não te atinge, não te abala mais. Vamos lá, gente. Aproveitem, tá? Não esquece. Entra aí, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês se inscreverem até o dia 19, tá bom? Ainda tá por R$1. Não sei até quando, mas ainda está por R$1. E aí, continuando aqui, ela fala, meu pai me expulsou de casa, disse que não me queria mais e mandou eu ir embora no dia seguinte. Resolvi mudar de cidade e só assim consegui me libertar. E agora eu vou falar uma coisa pra você, Letícia. Talvez você não tenha percebido ainda, mas eu não posso deixar de falar. Quando você tem, no seu caso foi o seu pai, né? Pai abusivo, você já nasceu e viveu numa família disfuncional, provavelmente sua mãe é dependente, codependente, né? Contanto que é casada com seu pai, mas tá nítido pra mim aqui que o abusivo, né, já começou desde a sua infância com o seu pai. E isso é muito comum de acontecer. Quando você já nasce e convive com uma família disfuncional, depois a tendência é você ter vários outros relacionamentos com pessoas abusivas também, tá? Então, eu sei que é difícil da gente aceitar, mas pra mim isso aqui tá bem claro. Então, se você ainda não teve, né, essa consciência, tenta buscar ajuda. Não sei se você faz terapia ou não, mas isso é muito comum de acontecer. E aqui no finalzinho ela fala assim: só depois que meu filho nasceu que tive contato com a família dele, pois me procuraram para saber da criança e eu descobri que absolutamente tudo que ele me contava sobre a vida e a família dele era mentira. Inclusive inventou absurdos de mim para a família dele também. A mãe não era psiquiatra, não tinha clínica, não adotou ninguém, o pai não era médico e não tinha uma boa condição financeira. Ele mentiu a vida dele inteira. Gente, isso é verdade, eles fazem isso sempre. Tem um relato aqui no canal da Neide, não sei se vocês já viram, eu vou deixar aqui também o link para vocês assistirem, que ela teve um casamento de 3 anos com um psicopata e também aconteceu a mesma coisa quando ela conversou com o irmão dele. A única coisa que acho que ele falou que era verdade era esse irmão dele. A irmã ele nem dizia que tinha e tudo que ele falou ali era mentira. Ele já tinha tido, acho que ele já tinha 3 filhos de outros casamentos e ela não sabia. Ela falou que ele só tinha contado de um filho. Ele já tinha mais outros 2 e ela nem sabia. É assim que eles agem. É um pouquinho de verdade com um monte de mentira. No seu caso aqui, pelo que eu vi, ele mentiu praticamente tudo. Aí ela continua: tenho um único filho fruto dessa relação. Tenho sequelas gravíssimas, lido com a depressão profunda, crises de pânico, fobia social. Já fiquei à beira de surtos, tomo remédios controlados e para dormir. Estou sobrevivendo com a ajuda dos meus pais e até hoje eles não sabem tudo o que aconteceu. E eu evito contar para não preocupá-los ainda mais. Já tive 2 relacionamentos depois disso, mas os 2 me agrediram e eu já não confio em ninguém. Então, vamos lá. Então, meu conselho vai principalmente às mães. Deem conselho aos seus filhos, principalmente às meninas. Conversem sobre sexualidade, orientem, apoiem, deem suporte, pois nada disso tive com meus pais. Sexo era um tabu dentro de casa. Eles não têm culpa, porém, se tivessem me orientado, teria evitado isso que aconteceu. Mas prestem atenção nas filhas de vocês, com quem se relacionam, pois o mundo é cruel. Letícia, então, muito obrigada em primeiro lugar por você ter compartilhado essa sua história de vida, que realmente eu creio que vai levar muita cura e libertação para muitas mulheres, homens também, tá? Porque eles também passam na mão de psicopatas. Mas eu quero, de verdade, do meu coração, busque ajuda psicológica para tratar esses traumas que já vêm desde a sua infância em relação aos abusos do seu pai. Busque se fortalecer e, acima de tudo, a Deus. Eu não sei qual é a sua fé,
porque aqui você não falou, não vi você citar o nome de Deus, né? Eu sei que você ia para a igreja com a sua mãe, mas eu não sei hoje como é que é a sua intimidade com Deus. Você vai dar outro testemunho, mas é o testemunho da vitória agora, ok? Porque sua vida está apenas começando. E se você vier fazer a jornada de R$1 junto comigo, você já vai começar a dar o primeiro passo em busca disso, para que você possa viver o propósito de Deus em sua vida. Tá? Que Ele tem um propósito para você. Tudo isso que você passou, Deus vai usar a seu favor, usando a sua vida como instrumento dele para ajudar e abençoar muitas outras pessoas. O que já está acontecendo, porque através do seu relato, como eu acabei de falar, muitos serão libertos. E terão também a confirmação de que realmente estão passando por algo parecido. Então vem fazer a jornada. Você vai ver que a sua vida será transformada. Você vai escrever uma nova história em sua vida e você vai voltar aqui dando um novo testemunho. Onde não terá mais, como eu falei, remédios, você vai dormir em paz, você não vai precisar de nada dessas coisas. Deus cuida de você, Ele é teu Criador. Ele é teu Pai celestial. E Ele nunca deixou de estar com você. Ele nunca deixou de te proteger e de cuidar de ti. Não vai ter mais nada disso na sua vida, depressão, que caia por terra agora. Em nome de Jesus eu creio, porque você vai dar esse testemunho e outras vidas serão ainda mais abençoadas através disso, da tua vitória, que vem de Deus, do seu Pai amado, Criador, que te amou primeiro. Tá bom? Então não deixe de acreditar, não desista, que caia por terra essa depressão, que nada disso mais prospere em sua vida e somente as coisas de Deus, o amor dele, que ele transborde sobre você e que ele possa ser tão grande que você não consiga conter e tenha que compartilhá-lo com todas as pessoas que estiverem à volta de ti. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu filho e muito obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho da sua história como um psicopata narcisista religioso das trevas. Deus é maior. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Se você tem um relato também para poder agregar a vida de alguém, para poder trazer cura e libertação através desse testemunho, escreva um e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!